Querida igreja, nasceu Jesus Cristo. Jesus significa o Salvador. É o nosso único e suficiente Salvador. Cristo significa exatamente Senhor, o Altíssimo. Se Ele é Senhor da nossa vida, eu não tenho vontade própria. O servo vive para agradar o seu Senhor. Se Ele me salvou, pagou o preço pela minha vida, morrendo em meu lugar, eu tenho o dever de viver para Cristo todos os meus dias e dizer com toda a sinceridade: seja feita a tua vontade. A nossa fé cristã reformada, ela é cristocêntrica e cristológica. Então, quando nós entendemos a centralidade de Jesus Cristo na Bíblia, na história, na vida da igreja, na nossa vida, significa que na história há um antes e um depois de Cristo, também na nossa vida pessoal. Antes de conhecer a Jesus, um tipo de vida. Depois que tem Jesus como Salvador e Senhor, uma vida diferente. Natal é isto. E muito mais que isto. Durante esse ano de 2013, a equipe pastoral preparou uma programação muito carinhosa, como quem prepara alimento para os filhos na fé e filhas. Nós queremos uma igreja bem cuidada na palavra de Deus. Por isso, neste ano que está se findando, nós tratamos de Jesus da história e o Cristo da fé. E uma pergunta para tornar bem atual esses estudos: em meu lugar, como agiria Jesus? Em meu lugar, como reagiria Jesus quando alguém me contrariar? Você já notou que você é muito bonzinho, seu parceiro, a sua parceira também, mas quando você contraria a pessoa, você sabe quem ela é. Daí a importância de termos tratado desse assunto durante um ano inteiro. Nós tratamos, por exemplo, das profecias messiânicas que se cumpriram em Jesus Cristo e tratamos da encarnação e da divindade de Jesus Cristo. 100% Deus e 100% homem. A encarnação fez com que ele esvaziasse da glória, mas não perdesse a divindade. Isto é extremamente importante, é por isso que ele teve autoridade e domínio sobre as forças da natureza. Ele pôde falar ao vento e ao mar: silenciem. E o medo dos discípulos passou imediatamente, o mar ficou bonançoso. E os que estavam naquele barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. E Jesus estava ali na encarnação, esvaziado da sua glória. Não vou citar outros exemplos que você já imaginou, quando ele ressuscita uma menina de 12 anos, filha de um oficial romano, Roma que perseguia os judeus. Jesus e os cristãos foram perseguidos pelos romanos, mas Jairo era um prosélito, estava estudando a fé, queria chegar mais perto da fé. Ele se aproxima de Jesus e aquele oficial se humilha diante de Jesus e diz: minha filha,
está a morte. Vem, Jesus, e impõe as mãos sobre ela, e Jesus foi com ele. E no meio do caminho, ele é interrompido por uma mulher que estava doente há 12 anos, com aquele fluxo hemorrágico que médico algum estava conseguindo interromper. E ela vai se esgueirando no meio daquela multidão, porque ela ouvira que se apenas tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. E ela toca no manto, e Jesus para, diz: alguém me tocou. E Pedro diz: mestre, para com isso, o senhor está apertado por todos os lados, muita gente está tocando. Diz: não, de mim saiu poder, de mim saiu virtude curativa. E aquela mulher trêmula disse: Senhor, fui eu que fui abençoada. Há 12 anos eu sofri nas mãos dos médicos, e agora eu estou completamente curada. 12 anos de sofrimento, 12 aninhos de vida. Quando eles prosseguem um pouquinho mais, chega um mensageiro da casa de Jairo e diz: não precisa ir mais. A menina já morreu. Imagine o desapontamento. Mas Jesus diz: não temas, crê somente. E partiu para a casa de Jairo. Foi chegando, os pranteadores estavam ali. E ele diz uma expressão: ela não está morta, mas dorme. Na Bíblia, o eufemismo dormir para a morte é muito mais que um eufemismo. Sabe por quê, queridos? Quando nós nos deitamos e adormecemos, nós não vemos conscientemente nada, nós estamos dormindo. E quando de manhã a gente acorda, mexe, graças a Deus, estou vendo e estou ouvindo, e a gente levanta, é como se estivesse ressuscitando. Então a figura é muito própria. Mas os judeus riram de Jesus. E ele sobe com os pais. E lá está a menina. Ele olha para ela e diz: Talitá, cumi. Em aramaico significa: menina, eu te ordeno. Era um imperativo: levanta-te. E a menina mexe, se assenta na cama e diz: dê alguma coisa para comer. Meus irmãos, nós estudamos esses assuntos durante esse ano, mostrando como Jesus é maravilhoso. Os feitos de Jesus, seus milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Estudamos também a pregação e o ensino de Jesus de Nazaré, analisando as expectativas messiânicas de Israel, dos discípulos, da igreja e do mundo. Você às vezes pode achar que isso é grande demais, de fato é, eu nem sei como nós conseguimos tratar desses assuntos, só o Espírito Santo pode saber. Jesus Cristo e os excluídos, foi o tema abordado em julho e agosto. Os valores do reino de Deus na terra: amor, justiça, paz, bondade, misericórdia. Porque todo aquele que realmente pertence ao reino de Deus tem essas virtudes. Jesus Cristo e as relações de poder. Como Jesus lidou com os fariseus, os legalistas. Como Jesus lidou com o poder político. Como ele lidou com o poder religioso. Chegaram a um ponto de colocá-lo à prova e perguntar: mestre, é lícito pagar tributo a César? Ele pediu uma moeda e disse: de quem é essa efígie? De quem é essa inscrição? É de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a partir daí, curiosamente, nós todos entregamos a César o que é de César. Se você não entregar, ele vem buscar.
caiu na malha fina, vai ter trabalho. E seguramente, às vezes há exceções, mas às vezes tem que pagar. A César o que é de César. Eu não sei se a gente lembra a carga tributária média dos brasileiros, chega a 1/3 do que a gente ganha. Dependendo do nível do seu salário, sabe quanto é que descontam de imposto de renda nesse país? 27,5%. Quanto é que a igreja desconta do salário dos membros da igreja? Só o tesoureiro sabe. Não desconta nada. Nós recebemos 100% de Deus e devolvemos 10%. Ainda temos a coragem de consagrar, Senhor, tudo vem de Ti, e do que é Teu, Te damos. E o Senhor ainda assim mesmo o Senhor nos abençoa com bênçãos sem medida, o Senhor vai chover chuvas de bênçãos do céu, abre janelas no céu, o Senhor repreende o devorador, o Senhor torna fértil a nossa sementeira, o que a gente faz é bem sucedido, porque o Senhor abençoa. Não era nem para estar no script, mas aconteceu. E nós fomos tratando desses assuntos com muito carinho. Jesus Cristo e a missão evangelizadora da igreja é o último bimestre. Olhando prospectivamente, nós vamos tratar da doutrina bíblica do Espírito Santo. O que significa para mim e para você viver debaixo da direção do Espírito Santo? O que significa viver na era do Espírito Santo? Que é também a era do Pai e do Filho, não tem dúvida disso na teologia. Na encarnação, a centralidade de Cristo, mas o Pai disse do céu, este é meu Filho, o Espírito Santo desceu em forma corpórea. Pai e Filho é Deus em comunidade, é Deus em família. Na criação, o Senhor Jesus diz que a palavra estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Espírito do Deus eterno pairava sobre as águas do abismo. Vamos tratar desses assuntos, doutrina bíblica do Espírito Santo. Isto faz um bem imenso ao coração da gente, vocês podem crer. Vamos olhar um pouco o texto de hoje. É um texto pré-natalino, é a anunciação do anjo. Aconteceu, presumíveis 9 meses e pouco, antes desse mês, desta época que nós estamos vivendo. E esta visita foi feita pelo mesmo anjo que anunciou a Isabel que ela iria ter um filho. Aliás, nem falou com ela, o anjo falou foi com o próprio sacerdote Zacarias. E é muito curioso que Zacarias duvidou da palavra do anjo. Um sacerdote que assusta com o anjo, alguma coisa está errada. Um sacerdote que não crê na palavra do anjo, o anjo diz, eu sou Gabriel, assisto diante do Deus eterno. Imagine, ele diz, como é que vai suceder isso? Isabel já é velha, eu também. Tem uma outra coisa, você talvez não esteja sabendo, mas ela é estéril. Ele ficou mudo até que a promessa se cumprisse. Eu acho maravilhoso lidar com os anjos na Bíblia.
seria talvez uma temática fantástica para uma igreja. O ministério dos anjos. Lucas 1, 26 a 38. O anjo apareceu a Maria junto a uma fonte. Isso é muito mais da tradição, porque o texto não disse era numa casa, disse apenas que o anjo Gabriel entrou aonde ela estava. Nós já fomos a Israel nada menos que 10 vezes, então já estive na fonte de Maria, que aliás são 2 lugares celebrativos, e tem um que você precisa entrar para chegar lá, e até hoje tem água. Salve a agraciada, Ave Maria! Ela levou um susto. Eu levaria, com toda a sinceridade, se eu estivesse apanhando água ou tomando água, e entrasse um anjo e desse uma saudação assim, eu também tenho quase segurança que eu balançaria, ficaria abalado, sim. Manifestação de anjo assusta as pessoas. Os pastores no campo de Belém, houve um brilho, sinal da presença de Deus. Aparece um anjo, a primeira coisa que ele disse foi: não temais, porque sabia que eles estavam com medo. Uma coisa é certa, essa anunciação foi no país chamado Israel. Foi na região da Galileia. E se deu em Nazaré, porque está escrito na Bíblia. Se foi junto à fonte de Maria ou não foi, não importa. Mas que foi em Nazaré, foi. Nome do anjo todos nós já sabemos. Foi batizado hoje, o Gabriel. A virgem se chamava Maria, o nome doce. Naquela época era uma adolescente de mais ou menos 16 anos. E em grego ela era partenos, não tinha dado à luz ainda. Era o conceito de virgindade. Não tinha filhos. Não tinha, segundo o testemunho dela, e depois o anjo falou com o próprio José, não tinha relação sexual com homem algum. Era prometida a José da casa de Davi, mas não tinham se conhecido. E na Bíblia se conhecer é ter relação sexual. Com homem algum. Era virgem, prometida e comprometida, oficial e solenemente, como diz o boletim na primeira página. O anjo chegou ali onde ela estava. Alegra-te muito, favorecida, muito favorecida, agraciada, muito agraciada. Jerônimo, na tradução da Vulgata, ele usa a expressão latina gratia plena, cheia de graça. Não para salvar os outros, mas graça para cumprir o que ela deveria cumprir. Desde o momento em que ela apareceu grávida, ela e seus pais sofreram os risinhos das pessoas de Nazaré. José resolveu deixá-la às ocultas, secretamente, para não a infamar. Todo mundo iria culpar o safado do José. Desculpem o termo chulo, mas era preciso ser assim. José estava ponderando isso quando aparece um anjo em sonho de José, filho de Davi. Não temas, não hesites em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado
é do Espírito Santo. É este tempo sublime que nós estamos vivendo, minha gente. Por que não celebrar o Natal? Que bênção essas luzes piscando aqui dentro, o trabalho bonito de irmãs nossas queridas, que fazem isso anualmente. O nosso Ministério de Manutenção e Serviço, nosso querido presbítero Luiz Monteiro, também iluminada a nossa Praça Reverendo Matatias. Significa que nós estamos em festa, estamos alegres, minha gente. Eu sei que tem muita gente triste no Natal. Tem muita gente desapontada no Natal. Mas a notícia do anjo foi boa nova de grande alegria. E eu quero pedir a Deus que dê a você alegria neste Natal. E bênçãos no ano novo que se aproxima. Tudo que você colocar à mão, que Deus faça prosperar para a glória dEle. Maria, diz o evangelista Lucas, ficou dizendo que vem a ser essa saudação. Salve Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Que está na segunda pessoa do singular, o Senhor é contigo. A jovem Maria ficou perturbada, perplexa e pôs-se a pensar, o que significa isso, meu Deus? E o anjo fala, Maria, não temas, achaste graça diante do Deus eterno, Maria. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás de Jesus, o Salvador. Maria, ele será grande, porque é humilde. Todo aquele que se esvazia e se humilha será exaltado. Isso é Jesus quem diz. Ele será grande. Ele será chamado Filho do Altíssimo, do Deus Eterno. Ele será chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o seu reinado não terá fim. E ele reinará para sempre e sempre e sempre. Foi tão lindo, tão maravilhoso, que Maria não aguentou. Ela abriu o coração para o anjo e disse, não estou duvidando, mas como vai acontecer isto se eu não tenho conjunção carnal com homem algum? Não era dúvida, era desconhecimento, era perplexidade. O anjo então explica uma coisa que tem muita gente também não consegue aceitar. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, o brilho da presença dEle, a sua glória vai brilhar em você. Não é sombra, é brilho, é Shekinah, é a glória de Deus. E também o ente santo que de ti nascerá será chamado Filho do Deus Eterno, Filho do Altíssimo. E o anjo, naquela conversa tão próxima, tão intensa, ele diz, a tua parenta Isabel, casada com o sacerdote Zacarias, lá da região montanhosa da Judéia, lugarejo chama Encare, tem até um lugar celebrativo lá. Ela já está grávida há 6 meses, e olha que todo mundo pensava que ela era estéril, era tida como estéril, já está idosa.
Mas Maria, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. 8 séculos atrás, o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Maria, você está perplexa. Era impossível Isabel ficar grávida, nem sacerdote acreditou. Não só você, mas tem muita gente que tem dificuldade de aceitar o nascimento virginal. Não estamos falando de questão moral, não. A mulher não é menos digna só porque ela dá à luz ao filho ou filhos. A maternidade é digna e é linda. Mas acontece que conceber sem o contato sexual, óvulo espermatozoide, é mistério. Ela tinha razão de estar perplexa. E você que já andou com isso na sua cabeça, agora você já sabe que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Se Ele diz que uma virgem partenosa iria conceber, ela vai conceber e concebeu. E não é questão moral, é porque ele não é filho de um homem, ele é filho de Deus. Foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Então ele é o Messias, ele é o Cristo, Deus de Deus. E Maria era mãe da sua natureza humana. Meus queridos, filha, disse o anjo, para Deus não haverá impossíveis. Lembre-se o que falou o profeta de Deus. E se Deus falou, vai acontecer. Eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus, eu creio nas promessas de Deus. Não tem a menor dificuldade. Jesus é filho de Davi. Olha o mistério de Deus. Porque José era da casa de Davi, mas Maria também é da casa de Davi. Ana e Joaquim eram da família real. Mas ele era de uma forma tão especial que ele era herdeiro do trono. Quando colocaram a coroa, salve rei dos judeus. Pilatos não escreva rei dos judeus, mas que ele diz ser rei dos judeus. Pilatos diz, o que escrevi, escrevi. Quem tem autoridade ou exerce ou perde. Filho de Deus, filho de Davi, filho do Altíssimo. Quando Jesus atravessava Jericó, o cego Bartimeu gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Aqueles que estavam pedindo para ele calar, disseram o seguinte, recobra ânimo, ele vai receber você. Ele deixou a capa de lado e chegou à presença de Jesus, filho de Davi, aquele que cura. E Jesus pergunta, que queres que eu te faça?
Senhor, que eu torne a ver. Ele não era cego de nascença, ele ficou cego. Senhor, que eu torne a ver. Jesus o curou, usou de misericórdia. Quem sabe você está atravessando uma enfermidade difícil de ser curada. Quem sabe alguém na sua família está passando por um momento difícil de ser revertido. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de alguém da minha família. Fique atento. Jesus parou e já ouviu o seu clamor na sua mente. Você lembrou de alguém. Quem sabe de você mesmo. Presta atenção, porque ele vai perguntar: filho, filha, que queres que eu te faça? Seja objetivo, seja objetiva. O cego foi: Senhor, que eu torne a ver. Ele viu, não apenas fisicamente, ele passou a ter visão espiritual da vida, sentido para a sua vida. Se, como Maria, você está perplexo ou perplexa, perturbado ou perturbada, fale com o Filho do Deus Altíssimo. Fale com Jesus. Como pode ser isso, Senhor? Eu não estou entendendo. Aumenta a minha fé. Espere. Confia nele. Ele vai ouvir você. E agindo eu, o que diz a Bíblia? Quem o impedirá? O salmista declara assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas é preciso verbalizar, creio eu. Em sua casa, seguramente deverá existir alguém como Isabel, que já foi atendida no maior anseio do coração de uma mulher, que passando da idade, crê que pode ser mãe, e Deus concede a ela a bênção. Se tem alguém na sua família que foi abençoado, eu quero sugerir a você, faça como Maria. Ela foi visitar a sua parenta, a sua prima. Se era prima ou não é, fica sendo. Quando você estiver lá, Deus falará com você também. Só que esse encontro foi tão maravilhoso que quando Maria saudou Isabel, a criança mexeu, pulou dentro dela. E ela contou isso para Lucas, e Lucas escreveu para nós. Naquele momento, João Batista ficou cheio do Espírito Santo. Não falou língua nenhuma, não profetizou nada ali dentro do útero, não. Isso é só para ajudar os neopentecostais aí na doutrina. Durante esse ano, se Deus quiser, nós vamos aprender um pouquinho sobre a doutrina bíblica do Espírito Santo. Quero terminar. Quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, seja submisso ao Senhor. E diga novamente como Maria: eis aqui o servo do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a minha família, que se cumpra em nós, segundo a tua palavra, Senhor. As tuas promessas não vão cair por terra.
você possa ter a resignação, se tiver, de conviver com alguma limitação. Sim, Senhor, seja como Tu queres, seja feita a Tua vontade. Que Deus nos abençoe neste Natal. Eu vejo tanta coisa boa para acontecer nas nossas vidas em 2014. E aquilo que passa no meu coração agora é que 2014 será o ano da graça do Senhor Jesus para você e para a sua família. Espere grandes coisas do nosso grande e maravilhoso Deus. Não seja pobre no crer e no esperar. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos cantar, que já sabemos o sentido do Natal, que na história tem o seu lugar. E se alguém andou cacarejando por aí que não deve comemorar Natal, como numa novela aí, disse: o que é isso? Isso é uma árvore. Árvore branca, onde é que você já viu árvore branca? E a mulher simples, é claro que eu vi o capítulo. Amor à vida. E uma mulher simples diz: eu já vi sim, no cinema, nas fotos, nas revistas. É quando cai a neve, ela fica branquinha. Meus irmãos, Deus é muito bom. Saia daqui dizendo: por que não celebrar? Vamos cantar? Louvemos de todo o coração. A letra está no finalzinho aí do culto, no seu boletim. Vamos olhar lá se você precisa.